amores, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Lemos e hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha luta contra o câncer de mama. Sim, eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 28 anos de idade. Então hoje eu vou contar pra vocês como foi o diagnóstico, o tratamento, a recuperação, os desafios, os enfrentamentos que eu tive mediante essa doença e como foi a minha vitória. Então eu espero que vocês gostem, vem comigo! Então, pessoal, no final do ano de 2011, fazendo o autoexame durante o banho, que é aquele exame de toque que nós mulheres devemos fazer, eu percebi que havia algo errado no meu seio direito. Eu descobri que tinha um nódulo pequeno, do tamanho de um caroço de feijão, mas era palpável, então eu resolvi tomar as providências, que foi procurar um médico e fazer exames para ver o que poderia ser aquilo. Fiz os exames, fiz a mamografia e foi diagnosticado que eu tinha um nódulo de aspecto benigno, sem mais preocupações. Retornei para minha casa, fui orientada apenas de continuar fazendo o autoexame e a mamografia a cada 2 anos e, no caso de alguma intercorrência, eu retornaria ao médico. Mas quando a gente é jovem, nós não imaginamos muitas das vezes que determinadas situações possam acontecer na vida da gente, determinados acontecimentos, a gente não acha que possa acontecer. Mas fato é de que eu não precisei de tanto tempo para fazer uma nova mamografia e para perceber que havia algo errado comigo. Em 2013, o meu seio começou a retrair e esse nódulo começou a crescer de uma forma gigantesca. O que era antes apenas um nódulo do tamanho de um caroço de feijão ficou visível, retraiu meu seio, fez com que a pele do seio ficasse parecendo uma casca de laranja. E aí eu percebi que realmente havia algo errado. E foi muito rápido, gente, quando ele começou a crescer. Foi quando eu decidi procurar um médico novamente. Fui num outro médico para que eu pudesse ver o que poderia ser aquilo. Fui encaminhada a minha ginecologista encaminhou para fazer uma mamografia e eu fiz a mamografia. E antes mesmo de pegar o resultado dessa mamografia, eu recebi uma ligação do Instituto Mário Pena me oferecendo se eu tinha interesse de passar pela mastologia, porque o meu exame tinha dado uma alteração. E até aí tudo bem, porque eu já sabia que havia uma alteração realmente, mas eu não sabia o que estava por vir. Eu fui à mastologista e naquele dia eu fiquei muito chocada e fiquei muito triste porque ao chegar lá eles fizeram uma biópsia de urgência, coisa que não é normal. Normalmente uma biópsia demora alguns dias para você ter ali autorização, não é um procedimento tão rápido, a não ser em casos de urgência realmente. Foi feita uma biópsia de urgência e a minha médica me alertou, ela não podia dar certeza, mas ela deixou em alerta de que eu poderia sim estar com câncer de mama. Eu fiquei arrasada aquele dia, gente, fiquei muito arrasada, porque, caramba, eu só tinha 28 anos de idade. Eu entrei na internet, não é comum mulheres tão jovens ter câncer de mama. O índice tem aumentado, mas não era comum, assim, Alguns anos atrás eu li, eu não achava nada a respeito. Mas eu me preparei e refleti e pensei, se for, a gente vai ter que tratar. E se não for, que bom. Foi então que 14 dias depois, essa biópsia ficou pronta e aí eu fui sozinha buscar o resultado. E realmente, aos 28 anos de idade, eu fui diagnosticada com câncer de mama em grau 4, um carcinoma ductal infiltrante, que é até complicado entrar em detalhes médicos aqui para você, mas fato é que é um câncer de mama comum entre as mulheres, mas invasivo, que a gente teria que tomar ali as providências para que não ocorresse mais sequelas, não ocorresse nada de pior. E aí nós teríamos que correr quanto tempo e quanto antes a gente pudesse começar o tratamento, as chances de cura seriam melhores. Eu ouvi tudo o que ela tinha para me dizer, o que seria feito, o tratamento, as cirurgias, as opções. E quando a minha médica terminou de me explicar tudo, eu virei para ela e eu só perguntei, quais são as chances de isso dar certo? E foi quando ela me falou, olha, se cumprir o tratamento direitinho, as chances são muito grandes. Hoje em dia, dependendo do câncer, 90% de chance. Eu falei, então tá bom.
vamos começar. E foi aí que eu arregacei as minhas mangas e iniciei o meu tratamento contra o câncer de mama. O tratamento contra o câncer de mama, o meu tratamento contra o câncer de mama, ele foi incluso aí 8 sessões de quimioterapia, 3 cirurgias para reconstrução mamária, 28 sessões de radioterapia. E hoje, até os dias de hoje, faço tratamento hormonal com tamoxifeno. Vou contar para vocês aqui sobre a quimioterapia, um pouco de cada para vocês compreenderem, porque muitas pessoas têm dúvidas e curiosidades a respeito da quimioterapia. A minha primeira sessão de quimioterapia aconteceu no dia 14 de dezembro de 2013. E eu fui orientada sobre o que poderia acontecer, os males que eu teria, né, os enjoos, a perda do cabelo, dos pelos do corpo. E eu fui me preparando para isso, tá? Eu cortei o meu cabelo, eu me antecipei, então eu fui me preparando psicologicamente para isso. E eu cortei meu cabelo mais curto e, ok, fiz a minha primeira quimioterapia e aguardei. Gente, eu passei muito mal. Eu passei muito mal mesmo. A quimioterapia, ela te causa cansaço, ela te causa, na maioria das vezes, tá? Eu tô contando especificamente de mim, mas existem vários tipos de quimioterapia. Muito cansaço, enjoo, então tinha dias que eu queria comer, eu não conseguia nem tomar água direito. Era realmente muito delicado. Era muito tenso, porque o tratamento realmente é muito pesado. Mas eu tive paciência, sabe? Eu fui criando forças e eu falei, né, vamos aguardar, eu vou melhorar. E aí, no dia 1º de janeiro de 2014, primeiro dia do ano, eu acordei de manhã e meu cabelo estava caindo. Muitas pessoas têm curiosidade de saber, né, como é que foi isso. Gente, o cabelo cai de forma, assim, é assustador, tá? Se você não tiver uma preparação para isso, porque realmente meu cabelo caía aos tufos, era só passar a mão que ele caía, sabe? Ele tava curtinho na época, mas ele caía aos tufos de cabelo. E eu não me assustei em relação à queda, porque eu já estava sabendo que isso iria acontecer, então eu me preparei. E até levei numa brincadeira, porque assim, realmente o cabelo caía muito. Eu não quis ficar muitos dias sofrendo com isso, eu decidi que eu não precisava fazer isso, então eu pedi ao meu irmão e meu irmão raspou meu cabelo. Até porque poderia causar feridas se eu ficasse esperando esse cabelo cair sozinho. Eu falei, não, já que a gente precisa enfrentar essa doença, vamos enfrentar essa doença de frente, quero cortar meu cabelo. Meu irmão raspou meu cabelo e foi um dia muito importante para mim, sabe? Eu tirei muitas fotos com meus irmãos, eu postei nas redes sociais, eu comecei a utilizar mais as redes sociais, né, para trocar experiência com outras pessoas. E o dia em que nesse dia que eu me olhei no espelho, eu estava sem cabelo, foi quando a minha ficha caiu sobre a mulher que eu era. Então foi de extrema importância para mim esse momento, porque eu pude olhar no espelho e eu falei, essa sou eu. Essa sou eu que estava escondida há tantos anos atrás de uma depressão tão forte, porque eu estava enfrentando uma depressão, gente, eu estava antes da doença, né? Essa aqui sou eu. A sociedade vai ter que me aceitar dessa forma, eu não tenho por que me esconder mais. Eu tenho um sorriso lindo, eu tenho um brilho no olhar e essa aqui sou eu. E a partir desse dia eu não me escondi mais, sabe? A minha depressão até melhorou, gente, sério, porque eu comecei a viver. Eu falei, essa aqui é uma nova Renata. E me senti curada naquele momento. Eu sabia, eu tinha certeza de que eu iria vencer o câncer de mama. E fiz as 8 sessões de quimioterapia, sempre de bom humor. Não vou dizer que foi fácil, porque tem dias, como eu disse, que realmente eram difíceis, tem épocas que eu me sentia cansada. Nesse período de quimioterapia, eu tive uma internação, eu fiquei 7 dias internada e foram uns dias muito difíceis para mim, por baixa imunidade. Acho que talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, porque eu fiquei 7 dias sem poder ver minha filha, coisa que não aconteceu, né, nesses anos todos em que eu tenho ela. E eu fiquei 7 dias sem ver ela, troquei experiências com pessoas que estavam lá em situações mais delicadas que a minha e terminei minha quimioterapia. Consegui vencer, né, fiz as 8 sessões e o cabelinho começou a voltar a crescer e eu fui levando a minha vida. Até que chegou o momento da cirurgia.
Pessoal, eu fiz uma mastectomia total. O que é a mastectomia total? É quando a cirurgia, você retira o seio totalmente. Então, eu não tenho o meu seio de nascença mais, tá? Nem a pele da região. Então, eu retirei o seio direito totalmente, junto com o seio, com a pele, né? As glândulas mamárias, tudo. Eu tirei 4 nódulos de linfonodos, né, que estavam debaixo da axila. Eles foram retirados para biópsia porque é importante fazer esse exame para diagnosticar aí se havia alguma metástase, se havia, né, espalhado esse câncer e graças a Deus tivemos um resultado aí negativo para metástase, tá? Foi colocado nessa cirurgia um expansor. Esse expansor é como se fosse uma prótese vazia. Então, foi colocado no mesmo dia da cirurgia um expansor vazio. E aí, a cada 15 dias, a cada 20 dias, eu ia retornando na minha médica e ali enchendo essa prótese com soro fisiológico. Por que nós fizemos dessa forma? Eu sou muito magra. E quando retirou o seio, eu não tinha pele suficiente para puxar, para colocar uma prótese, era muito arriscado. Então a minha médica deu essa opção e para mim estava tudo ok e eu fiquei 1 ano com esse expansor, tá? Durante esse período do expansor, eu fiz as minhas 28 sessões de radioterapia e a radioterapia foi muito tranquilo para mim, tá? O único incômodo que eu tive é uma leve ardência que eu sentia, porque ele queima, né, assim, no modo mais popular para explicar para vocês. É como se ele estivesse queimando a região, então eu ficava com um pouco de ardência no seio e nas costas. E fiquei também com uma pele com um aspecto de queimado durante um tempo, mas sim, radioterapia de tudo eu acho que foi mais tranquilo. Eram sessões diárias, então eu tinha que ir todos os dias no Hospital Luxemburgo para fazer esse tratamento. Aí era um pouco cansativo por causa do trajeto. Neste mesmo período que eu estava entre cirurgia e radioterapia, foi quando eu decidi voltar a estudar. Então, com 16 dias de operado, eu fui no meu primeiro dia de aula. Fui fazer faculdade, resolvi voltar a estudar, resolvi voltar a viver. E hoje eu sou formada em serviço social e foram anos muito felizes da minha vida, porque eu fui me descobrindo, né? Eu fui percebendo que tudo aquilo que eu ouvia há tantos anos atrás, eu era capaz sim de realizar os meus sonhos, de fazer as minhas coisas. Então ter câncer me fez acordar para a vida. E eu fui viver e fui fazer as minhas coisas. 1 ano depois de eu colocar o expansor, estava tudo ok, a pele estava já esticada o suficiente, mas infelizmente esse expansor estourou, ele rebentou, e aí nós fizemos uma cirurgia de urgência para colocar a prótese. Foi colocada uma prótese, mas infelizmente devido à radioterapia, né, que deixa a pele bem mais sensível e a dificuldade de cicatrização, a minha pele rejeitou, meu organismo rejeitou essa prótese. Então, cerca de 3 meses depois, eu tive que fazer uma nova cirurgia, onde a médica colocou uma prótese menor e aí deu tudo certo. Já tem aí mais de 4 anos que eu fiz essa última cirurgia e não tive mais problemas, né? E agora eu vou esclarecer para vocês, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Mas aí como é que é? Como que é seu seio? Como é que ficou essa recuperação? Olha só, eu fiquei, gente, quase 2 anos, não, mais de 2 anos, sem poder pegar peso no meu braço direito. Então, assim, eu não podia levantar peso, eu não conseguia levantar o meu braço, eu não ia, né? Eu tinha muita dificuldade. E meu braço chegou a atrofiar durante um tempo, começou a ficar muito fino devido a essa questão, né, das minhas limitações. Foi quando eu comecei, por orientação médica, a fazer musculação, que foi quando eu me apaixonei, né, pela atividade física e tive uma melhora quase 100%. E muitas pessoas têm curiosidade de saber, né? E às vezes não pergunta, fica com vergonha de perguntar como que é o meu seio, como que é, né? Depois da recuperação, como que ficou. Olha só, eu não tenho seio igual, tá? Nenhuma mulher tem. Mas fato é que eu não tenho, porque eu perdi realmente o meu seio, né? O meu seio de nascença. Foi colocado uma prótese, então eu não tenho a auréola, né? Não tenho as glândulas mamárias. Eu tenho uma prótese, que é o meu seio hoje em dia. É diferente do meu peito esquerdo? É diferente.
Mas isso daí faz parte da vida, é uma cicatriz que eu levo comigo como vitória. Eu tenho uma opção, tá? O SUS, ele prevê, tá? Toda essa reconstrução mamária é uma lei, tá? Tá constituída e o SUS garante isso para nós mulheres. Eu tenho a opção aí de fazer uma cirurgia de simetria e que inclusive seria feito esse ano, estávamos planejando para esse ano, né? Eu juntamente com a equipe médica da minha mastologista, mas devido à pandemia eu preferi esperar um pouco. Então não vou mexer com cirurgia por agora, que seria uma cirurgia para que o seio esquerdo ficasse mais simétrico com o direito. Igual não vai ficar, nem que eu colocasse uma prótese, tá, gente? Não iria ficar igual, vai ficar só parecido e para mim tá tudo bem. Eu tenho as minhas limitações, né? Eu tenho algumas dificuldades que eu enfrento aí com algumas roupas, às vezes o tipo de sutiã. Eu tenho alguns cuidados, né? Algumas adaptações que eu fiz na minha vida aí para poder ficar bem, mas isso aí não é nada perto de tudo aquilo que eu conquistei depois que eu tive câncer de mama. Conheço inclusive muitas mulheres que perderam as duas mamas e nem quiseram colocar prótese nenhuma e tá tudo bem. A gente não vai deixar de ser mulher por isso, tá bom? Então, você, mulher que está passando por tratamento de câncer de mama, ou já passou, ou está na dúvida se vai fazer ou não, você tem que fazer aquilo que te faz bem. Se você tá bem, tá feliz, quer colocar uma prótese, ótimo. Se você decide não colocar, tá ótimo também. Porque eu aprendi durante esse tratamento, durante essa luta, que a gente não deixa de ser mulher por não ter cabelo, a gente não deixa de ser mulher por perder um seio, né? A gente ganha uma vida nova, a gente tem a oportunidade de se reinventar, de recomeçar, de se tornar uma mulher forte, porque todas nós somos fortes, a gente só precisa às vezes conhecer isso, né? Se dá o direito de conhecer, de se respeitar. Então, eu aprendi isso durante o meu tratamento. Eu espero sinceramente que você que esteja assistindo, se estiver passando por esse tratamento também, entenda que a gente não pode se dar por vencida. A gente precisa ter força e continuar até o fim. Então, eu aprendi que eu precisei adoecer, Renata, precisei adoecer para eu entender que a nossa vida é para ser vivida e que a gente precisa ser respeitada, que a gente precisa se amar, se gostar, independente de qualquer coisa. Eu aprendi que a gente adoece, mas a gente tem que ter força para se curar. Que a gente não nasceu com câncer, por quê? Eu deveria me entregar. Então eu sempre levei isso comigo. Perder cabelo não me fez menos mulher, porque eu sei que na sociedade tem essa coisa, né? Até entre muitas mulheres também, essa coisa do cabelo, da feminilidade, de sentir, né? Da sensualidade. Eu não tive esse apego, não tenho esse apego, né? E tudo passa. A gente aprende nessa vida que tudo passa, tudo volta. A gente tem o direito das escolhas, a gente tem o direito de ser feliz. Espero, sinceramente, que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma a compreender que tenho certeza, o principal remédio para nossa cura é não se entregar. Não importa qual seja a sua dificuldade, enfrente tudo de cabeça erguida, sorrindo e aproveite cada instante da sua vida, cada momento, seja um momento que você estiver deprimido e passando mal por causa da quimioterapia, por causa da cirurgia, seja um momento que você está de alegria, curtindo com as pessoas, aproveite esse momento, porque é isso que vale para a nossa vida, é isso que vai nos dando mais forças para lutar, tá bom? Então, não desista não, eu tenho certeza, porque é comprovado cientificamente que quando a gente tem um pensamento positivo, quando a gente se torna uma pessoa que não se entrega, as nossas chances de cura são maiores. Independente do problema que você venha a ter, a gente precisa se apegar ao pensamento positivo e não desistir nunca. Espero que vocês tenham gostado. Mostra esse vídeo se você tem alguém aí da sua família, algum amigo, amiga que esteja passando pelo um tratamento de câncer, né? Que você possa mostrar essa pessoa e que eu espero que a minha história tenha inspirado vocês de alguma forma a não desistirem também. E mulheres, façam o autoexame, não tenham medo, não tenham vergonha de se tocar. Se você não sabe como fazer o autoexame, na internet tem vários sites, né, canais no YouTube que pode ensinar para vocês, procure aí. Eu tenho certeza de que você pode salvar a própria vida, é uma forma de você receber o diagnóstico, porque a gente sabe que quanto antes for diagnosticado, maiores as chances de cura. Então, não tenham vergonha, não tenham medo de se tocarem, tá? De conhecer o seu próprio corpo e perceberem quando algo está errado, tá bom? Então, um grande beijo no coração de todo mundo e até mais.